Agora na Jovem Pan vamos falar da cidade de São Paulo e de vários assuntos que são relacionados a ela. Desta vez nós vamos falar de meio ambiente, porque, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, somente 8,5% da Mata Atlântica original está na capital, o que é um dado alarmante, né? Sobretudo para questões como a manutenção da qualidade do ar e para o habitat de animais. Diferente de muitas capitais do mundo, a gente vê que São Paulo acabou tendo um crescimento, de certo modo, desordenado em boa parte da sua história, com ruas estreitas, muitos lugares sem áreas verdes de proteção permanente. São poucos lugares onde a gente pode ver natureza exuberante mesmo. Nós temos o Parque de Ibirapuera, nós temos o Parque da Aclimação, Vila Lobos, alguns outros pontos na cidade de São Paulo. Além do desmatamento causado pelo crescimento desenfreado da construção civil, segundo a ONU, algumas espécies estrangeiras invasoras acabam representando também uma grande causa da perda da biodiversidade no mundo, que colabora para esse cenário que a gente vive. Mas nós temos uma boa notícia para uma região aqui da cidade de São Paulo, na Zona Sul, ali próximo do Brooklyn, que vai ganhar um novo parque. 25 mil metros quadrados de Mata Atlântica nativa, com mais de 10 espécies que estão em risco de extinção, que foram levadas para um viveiro, num projeto que vem da Gamaro Incorporadora. O Vinícius Amata, o diretor de incorporação, e vai contar para a gente sobre isso. É um conceito diferente, é trazer um respiro novo para São Paulo, Vinícius. Obrigado por falar conosco. Imagina, a gente que agradece. Exatamente, é um conceito diferente por dois motivos. Primeiramente, que a gente acredita na força da natureza, então basta que a gente dê um pouco de espaço, que ela volta com uma força muito grande, né? E ainda mais num país tropical como o nosso, onde a gente tem aqui todas as condições climáticas que ajudam bastante a natureza. O que a gente idealizou a fazer, quando a gente começou esse processo de concepção do produto, foi olhar para o que hoje de fato é a praia do paulistano, que são os parques, lugares onde as pessoas usam dele para se conectar com a natureza, para praticar esportes. E quando a gente começou a pensar a forma como a grande maioria dos desenvolvedores fazem, eles utilizam de fechar os grandes terrenos ou as grandes áreas, construindo muros altos e, a partir daí, dando esse acesso a um público restrito, os quais comprariam as unidades. Pensando de uma forma diferente, onde a gente consegue agregar, né, se morar de frente para o parque é uma coisa aspiracional, que seria morar dentro de um parque. Então, nós pegamos um terreno que está na nossa empresa há mais de 10 anos, desenvolvemos e aprovamos um projeto no qual esse terreno ele teria um parque de 40 mil metros, que 25 mil metros deste terreno seria habitado por uma vegetação de Mata Atlântica da região onde ele está, que é na região do Brooklyn. E o Brooklyn, que é uma região até que arborizada, comparado ao restante da cidade, ele não tem muitos parques ou pequenas praças, né? E a partir daí veio essa ideia da gente construir um parque onde os empreendimentos estariam inseridos dentro do parque e nós poderíamos, de forma privada, cuidar de toda uma região de 40 mil metros quadrados e abrir essa região para toda a vizinhança. Então, num conceito um pouco inverso, onde a iniciativa privada abre o espaço para o público, mas ela dá a manutenção, ela constrói toda a segurança, ela constrói toda a harmonia de valores que deve existir para que a gente possa ter esse parque, alguma coisa que a gente não onere a municipalidade e sim consiga trazer para todo o público da região algo de muito valor agregado. Então, esse conceito é um conceito novo, de um capitalismo consciente que a gente persegue e segue tanto, né? Para que a gente conseguisse fazer esse projeto sem que a gente colocasse a imposição, foi feito, além de um estudo, de um restauro de Mata Atlântica, onde quando fomos mexer no terreno, encontramos aqui algumas espécies extintas que elas germinaram quando foi feito o movimento de terra e
dia que o nosso paisagista veio aqui, ele detectou essas espécies, nós coletamos essas plantas, levamos já extintas, levamos para um viveiro e a gente está reproduzindo no viveiro para quando o empreendimento ficar pronto, a gente trazer elas de volta para o parque, restabelecendo toda uma vegetação que aqui existia antes do local ser um local, vamos dizer, urbanizado. Dentro desse conceito que eu falei do capitalismo consciente, a proposta de trocar com a comunidade um espaço, não fechando de muro, mas abrindo esse espaço como um parque, a gente resolve também um outro quesito, que é a questão de segurança. Quanto mais usado for o espaço público, mais seguro ele é, né? Regiões ermas, com pouca utilização, são espaços que elas permitem que você tenha uma questão de insegurança. Então, aqui a gente construiu um empreendimento que a gente convida toda a região para frequentar esse parque público. Sem dúvida, isso é de fato muito importante, a questão do acesso. E é muito interessante isso, vocês encontraram essas espécies raras, onde as sementes ficaram adormecidas, estão sendo tratadas para depois serem repostas. Qual que é o prazo para que esse parque esteja funcionando, esteja aberto à população de São Paulo? Ele vai começar a funcionar daqui a 4 anos, quando a gente termina a execução de todas as obras. E aí essas espécies, nesse processo, elas vão estar crescendo em viveiros e vão vir para cá já adultas e num volume muito maior do que foi o início, né, desse processo de recuperação da vegetação. Sem dúvida. E vai ter ainda um rio artificial que vai ser feito, é isso, não é? Isso, nós vamos fazer o leito do rio de forma artificial. Quando a gente faz isso, a gente consegue dar uma manutenção e uma preservação toda da água que nele vai correr, e toda a mata ciliar, que é a mata que são ao entorno do rio, né, ela é restabelecida. Quando a gente restabelece a mata ciliar com essa água limpa, essa água ela começa a ter bichos, sapos, peixes que vão viver dentro desse habitat. E essa mata ciliar ela começa a resgatar borboletas, pássaros e vários outros tipos de fauna que a gente pode ver aqui. Primeira vez que o nosso paisagista contou isso para a gente, eu achei que era não viável, né? Até a gente fez um primeiro empreendimento que teve esse conceito de resgate da Mata Atlântica na região do Brás, e nós plantamos lá no início 2.000 espécies. Quando a gente plantou as 2.000 espécies, o que acontece? Numa região árida, os pássaros que sobrevoam a cidade, eles visualizaram e começaram a descer para comer essas frutíferas que ali a gente plantou. Ao final da tarde, pasme, a gente tinha revoada de pássaros dentro do Brás, uma coisa que é o local mais árido e que tem a maior temperatura da cidade. Então, aqui numa região como essa, num parque maior, com volume de espécies maior, a gente acredita que vai ter um restabelecimento de fauna migrando para poder se alimentar numa região como essa, descansar ao cruzar a cidade, muito relevante. Sem dúvida, sem dúvida. Terão ainda árvores frutíferas, árvores como cambuci, jabuticaba, pitanga, gabiroba, enfim, esse rio e as espécies raras. 25.000 metros quadrados, para se ter uma ideia, é maior que o Parque Buenos Aires, que fica ali na região de Higienópolis. Bom, é um respiro, é um impacto positivo com efeitos psicológicos, efeitos de segurança, efeitos climáticos, porque diminui o calor, aumenta a umidade, filtra os gases tóxicos que nós aqui de São Paulo sabemos tão bem como isso impacta na nossa saúde e combate até mesmo as pragas urbanas. A região do Brooklyn vai ter essa novidade. Esse parque vai ficar exatamente em que região o empreendimento todo, o Vinícius? Ele fica localizado na Avenida Roque Petroni, número 630, esquina com a Avenida Jaceru. Muito bem, pertinho ali da região da Roberto Marinho, não é? Isso. Perfeitamente. Bom, nós conversamos aqui com o Vinícius Amato, diretor de incorporação da Gamaro Incorporadora, trazendo essa novidade. São Paulo terá um novo parque aberto, 25.000 metros quadrados de Mata Atlântica nativa, nos próximos anos, dentro desse grande projeto para a região da Zona Sul de São Paulo, ali no Brooklyn.
Vinícius, parabéns, obrigado pela conversa aqui conosco e que a iniciativa seja bastante frutífera, né, já que estamos falando de árvores. Sim, muito obrigado mais uma vez.